como você começou a atender? Você, você fez com o conhecimento que você tinha ali, básico da sua infância, olhando a oficina do seu pai, você foi buscar conhecimento, você foi buscar alguma orientação de alguém? Como que você começou? Na janela dos 16 para os 18, antes de eu alugar esse galpão, que foi uma coisa que eu deixei passar em branco aqui agora, que eu já falei em outros podcasts de vídeos também, o que aconteceu? Eu saí desse lugar que eu morava, que era tipo uma escada, que eu te falei, sem janela, né? E era o melhorzinho até, se você for considerar. E aluguei um pior ainda. Bem pior, que quando chovia, entrava água. Ficava tipo assim, água isso aqui na canela. Só que o que acontece? Por que eu fiz isso? Porque lá da comunidade onde eu morava, era o único que tinha em cima uma vaga de garagem. Então, pra mim, era interessante, porque o outro não tinha espaço. Era tipo um negoção. E o outro tinha uma vaga em cima, né? Você descia, era a casa e em cima o espaço da vaga. E ali, a galera foi vendo que eu sempre gostava, eu era diferente. Então, enquanto as minhas colegas da época ia pra baile, festa, eu tava lá trabalhando de madrugada na feira da madrugada, durante o dia vendendo curso, sempre vendia alguma coisa, alguma roupa, qualquer coisa que eu tinha, eu ia vendendo, né? E o que acontece? O primeiro carro que eu mexi foi um Celta. Um Celta, inclusive saiu de manutenção esses dias lá da empresa, um igualzinho assim. Um Celta que eu troquei vela, cabo de vela, bobina. Eu cobrei R$60 pra mim. Eu falei assim, cara, R$60, eu tô milionária. Eu sei que eu vou ganhar dinheiro com isso. Nossa, sabe aquele negócio de tipo assim, eu ganhei dinheiro com mecânica? R$60. Pra mim, aquele dinheiro foi muito importante. É um número bem simbólico, inclusive, assim. E aí foi daí que começou, porque as pessoas, Ô, menina, você troca aí? Quanto é? Vai cobrar caro. Se você quebrar, você vai pagar. Aquelas piadinhas e, ao mesmo tempo, uma prévia confiança, assim, sabe? E aí foi onde foi ocorrendo isso daí. Só que eu sabia que se eu continuasse no lugar onde eu estava, eu não ia ter um crescimento exponencial do que eu almejava. E eu almejo mais ainda. Então, o que eu fiz? Eu sempre fui muito... Apesar de minha infância não ter, assim, coisas tecnológicas, eu sempre busquei saber sobre informática. Na época que eu vendia curso, era curso numa escola de informática. Como eu trabalhava lá, eu pude fazer um curso lá também. Fiz um curso lá, aprendi mais sobre computação. Então, eu sempre fui muito fuçada nas coisas. E nessa época, quando eu fiz 18 anos, que eu consegui alugar esse galpão que eu te falei, o menorzinho, eu fiz um site. Naquela época. Fiz um site super simples. Nossa senhora, tipo assim, muito furreca, muito feio. É tipo uma landing page, aquela coisinha mais... As letras meio engruviadas. PowerPoint online. Nossa senhora, era uma presença online, mas muito assim. E 10 anos atrás, que é mais ou menos, né, o período Isso. que você está falando, a gente ainda não tinha esse boom tão forte das redes sociais. Exatamente. Realmente você precisava ter uma presença online de uma outra forma. De uma outra né? forma. Hoje você faz o seu perfil no Instagram, o site pode vir depois até, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Google AdWords, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu fiz anúncio por lá. Fiz o meu site. E se para rodar um anúncio, você precisa de um site para a pessoa saber, cair aqui é tal coisa. Então, eu aprendi tudo isso só. Ah, mas como você aprendeu? Vídeo no YouTube, li uns livros de pessoas falando como você poderia começar na internet para divulgar o seu negócio. E fui fazendo algumas coisinhas, fui pedindo ajuda, dica. E aí foi onde eu consegui fazer esse site, rodei anúncio. A primeiro clique eu errei, foi mais de R$200. Eu não sabia que tinha que limitar. Perdi todo o meu dinheirinho, rico dinheirinho ali. Coloquei mais crédito, ajustei as questões todas. E aí foi uma coisa bizarra. Eu coloquei o telefone e falei, bom, rodei o anúncio, pesquisei lá, tava entre os 3, né? Aquele anúncio ali no Google. Falei, beleza. Já era Galpão Rosa. Não, Galpão Rosa vem Veio de depois. projeto. O sonho do Galpão Rosa, ele vem desde criança, não do nome. O nome, eu falei que é um nome que pegou pro povo do bairro que viu que era tudo rosa lá. E o pessoal falou, lá no Galpão Rosa. Porém, o nome da minha oficina é Queens. É um outro nome, mas a gente agora só misturou todos os nomes. Na época, era Machine Tech. O que acontece? Essa época foi interessante porque eu já tive 2 outras oficinas. E essa é a minha terceira. Só que essas 2 aí faliu, né? Foi as experiências que a vida traz. E nessa época, eu também aprendi a mexer em caminhão. Mas por que você aprendeu a mexer em caminhão? Dinheiro.
Óbvio. Eu saía R$800, R$1.000, R$1.500. Uma saidinha minha, que não é fácil, tá? Você vai mexer com o caminhão. Aí eu voltava com aquela grana no bolso e eu falava, meu, isso aqui é mais que um salário. Preciso investir nisso. Aí eu fui comprando até ferramentas para caminhão. Mas voltando ao contexto da internet. A primeira ligação que eu tive para atender uma Zafira. Muito engraçado, cara. Aqui, inclusive, pertíssimo daqui. Onde tem aqui no Ibirapuera... dos vereadores ali Vereador José Dini? Não. Acho que esqueci o nome. Aqui tem um negócio de vereadores ali do lado do Ibirapuera. Na Lespe ali. Isso, ali. Uhum. Esqueci o nome do lugar exato. Foi exatamente ali, uma Zafira. Aí o cara ligou e falou, tô aqui. Só que assim, eu tava na Zona Leste. Na Zona Leste. Quanto tempo você chega? Eu menti, óbvio. Eu ia demorar horrores, mas eu menti. Uns 40 minutos tô aí. Mentira. Aquela mentirinha inocente que faz parte de quando a gente tá começando, exatamente. Né? E aí... pra abraçar uma oportunidade. Exatamente. Né? E foi exatamente isso. Porque quando eu cheguei, o cara simplesmente me pagou 800 pau no serviço. Porque era um problema bizarro. Era a bateria, depois, em seguida, queimou a bomba. E aí, eu troquei tudo ali no momento. Tipo, busquei peça lá no trocou Mercado tudo ali Car. na rua mesmo? Na rua. Troquei peça e comprei a peça no Mercado Car, que é uma autopeça 24 horas até hoje. Não é publi, tá, gente? Só pra saber, eu só tô falando os nomes, senão vocês não vão entender nada. Então, tem que falar. Fui lá, comprei a peça e era, 24 horas até hoje. Então, fui lá, fiz a Zafira funcionar. O cara era do interior. Aí, ele pagou esse valor. Aí, foi quando eu olhei esse valor, eu falei, meu Deus do céu. Isso daqui faz sentido na minha vida. E eu comecei a investir só nisso. Então, o que eu fiz? Eu parei de ficar perdendo tempo com porta aberta na época, esperando um cliente entrar, né? Até porque, nessa época, eu não tinha elevador, eu tinha um gato pingado de ferramenta. Então, você entrava na oficina, você falava, o que é isso aqui? É um umbral? Porque, tipo, o espaço também não era bonito, era um espaço bem forreca. Então, eu fechava a porta e falava, tô na internet, tô aqui, ó, site. Muita gente que entrava em contato achava que era uma mega, hiper, ultra empresa. Mas era só eu, Deus, mais algumas pessoas que foram entrando conforme a vida foi vindo. E foi indo assim. Comprei bastante ferramentas. Um carro antigo que aguenta... Tenho esse carro até hoje. Que aguenta peso, né? Pra carregar. E foi onde foi vindo caminhões. Porque, poxa, eu tava 24 horas na internet. Eu deixava esse anúncio e rodava 24 horas. E aí eu falava, vou deixar rodando? Por quê? Porque eu durmo aqui, se o telefone tocar, eu saio. E aí, começou a ligar bastante caminhoneiro, com caminhão parado, em rodovia, dentro daqui nas marginais. E aí, tipo, a primeira vez o cara falou assim, você mexe e tal? Até então eles acharam que eu era o quê? Atendente. Sim, nossos profissionais mexem, e era eu. Eu e mais uma galerinha que eu consegui. As pessoas estranhavam quando chegava uma mulher para atender? Até hoje, que eu já tenho uma presença forte, graças a Deus, se eu vou abrir um capô, quem de certa forma fica meio assim, Ainda mais se eu tô toda empirequitada, toda arrumada. Aí o pessoal fica olhando, tipo, nossa, você tá abrindo um capô, você sabe sobre isso? Poxa, eu já tive cliente, homem, que já levou, recente, tá? No Galpão Rosa. Falou, eu te acompanho há 5 anos na internet, que de internet no Instagram, TikTok, etc. Eu tenho 6 anos já. Você sabe mesmo, né, mexer? E já viu vários vídeos meus trabalhando, dicas, participou. Eu falei, claro, com certeza. Porque acho que a fichinha ainda não caiu, sabe? Não virou a chavinha. Então, sim. Quando eu chegava nesses lugares, assim, que a pessoa que atendeu com aquela vozinha de menina, do nada chega para atender. Mas é você? Sim, eu e mais essa pessoa e aquele lá. O que me dava ainda uma... Eu me sustentava no quê? Na equipe que eu formei. Dois rapazes e eu.